Graça e paz. Acreditem, os que são da graça estão livres de diabo, Satanás e demônios. Isto é coisa da lei. Graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos à leitura? Vamos falar de um assunto que está escrito, só que infelizmente não acreditam no que já aconteceu. Eles trazem para os dias atuais coisas que já se findaram antes do ano 70 ou no ano 70, que foi o período do dia do Senhor, do dia da ira de Deus, o dia que teve o juízo contra o seu povo, contra o povo de Israel. E uma dessas coisas importantes que aconteceu foi a derrota do diabo. Se é que existe diabo, porque é difícil crer que um Deus que tem a terra como estrado dos seus pés, as águas dos oceanos cabem na mão dele, que mede todo o firmamento com a palma das mãos, como pode ter algum ser para bater de frente com um Deus tão magnífico, tão gigantesco, tão grandioso como este, espiritualmente falando, e que ele pecou contra Deus. Mas que pecado foi esse? Será que lá tinha lei que condenava ele? Tinha sido instituído lei no céu, na parte espiritual? Então vamos ler o que Jesus já realizou, mas que infelizmente ainda ficam falando que existe. Aí coloca até nomes: Pombagira, Exu, Preto Velho, tantas coisas que aí você lê de Gênesis, Apocalipse, são nomes que não tem nada a ver. O nome de Miguel, Gabriel, Lúcifer, que existe? Que finalidade? Lúcifer, estrela da manhã, em Apocalipse, estrela da manhã é Jesus. Como comparar Jesus com o diabo, com Satanás? Ezequiel 28, aquilo foi um lamento contra o rei de Tiro. Deus 14, aquilo foi contra o rei da Babilônia. Aí eles colocam que aquilo tem dois sentido que Deus, que o diabo caiu, que Satanás caiu do céu, Lúcifer. Então vamos ler. João capítulo 12, versículo 31 diz assim: chegou a hora deste mundo ser julgado. Isto Jesus de Nazaré, o filho do homem, falando. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. Estou usando uma NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Vamos para Colossenses 2,15. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Olha o que aconteceu na morte de Jesus, a vitória que Cristo teve. Em Hebreus 2,14, os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. Por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem o poder sobre a morte. Em algumas versões diz que tinha o poder sobre a morte. Olha aqui, foi derrotado também pelo sangue que verteu da cruz. 2 Timóteo 1,10. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre, a vida eterna. 1 João 3,8
quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Se não entenderem que A2 é um evangelho, mas na verdade que é dividido em duas formas de entender, de interpretar. Da cruz para trás, diabo, Satanás, espíritos imundos. Quando Cristo falou, Pai, está consumado, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, a saber, a lei. A lei é que dá força para o pecado. O diabo ali é a lei de Moisés, que condena o homem, que escraviza o homem. Este é o verdadeiro diabo. Jesus falou, eu não vos acuso, quem vos acusará é a lei de Moisés. E diabo é o quê? Um acusador. Satanás é o quê? Um opositor. Vejam bem, Jesus chamou Pedro, apartai-vos de mim, Satanás. Por quê? Porque a atitude dele foi o quê? Um opositor. Jesus de Nazaré estava falando que ele seria crucificado. E Pedro falou, não, de maneira nenhuma, não deixaremos, tal. Mais ou menos assim. E Jesus falou, para trás, Satanás. Tá vendo? Tu que cuidas das coisas da carne, das coisas terrenas. Então Satanás não é um ser de cauda, de chifre. É um adjetivo. O diabo, aqui, colocaram na tradução, inferno é Geena. Colocaram também na tradução. E nisso, estão trazendo para dentro desses locais aí, que para mim são sinagogas, porque pregam a lei. Então tudo que está lá, do velho, a pessoa vai de terça, de segunda, vai a semana toda. E nada da doença sair, e nada daquele demônio sair, que diz que é diabo. E na sexta-feira tem corrente, aí na sexta-feira a pessoa vai e manifesta, e vai na outra sexta-feira, a pessoa de 10, 20 anos fica manifestando. Mas o que ela manifesta? O que é aquilo? Vamos para frente para entendermos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, Paulo, isso aqui, essas palavras se referiram ao homem do pecado, ao iníquo, que se assentou no trono do santuário de Deus. Aonde era esse santuário? Era o templo de Jerusalém, que estava em pé ainda, estava de pé. E lá ele veio, provavelmente foi o general Tito que colocou, mandou fazer um busto dele, ou o Vespasiano, que era o pai dele, colocaram lá, profanou o templo. Mas serve para os dias atuais, para os séculos que vieram até hoje. As chamadas igrejas. Então elas não aceitam que o reino de Deus foi estabelecido, elas não aceitam que a nova Jerusalém espiritual já está entre nós, que Deus reina dentro de nós, no meio de nós. Então o que acontece? Por eles não acreditarem na verdade, o próprio Deus coloca esse espírito de erro, de engano, para que as pessoas acreditem na mentira. Isto aconteceu antes do ano 70 e vem nos dias até hoje e se dará continuidade. Porque não querem acreditar na verdade, no Cristo que ressuscitou. As pessoas querem acreditar em bênçãos financeiras, em prosperidade, em milagres, em sinais. Eles querem isso. Eles não, o justo, lá em Romanos 1,18, o justo viverá por fé. As pessoas não vivem por fé. As pessoas vivem a partir do momento que elas tocam em coisas materiais. Elas têm que sentir alguma coisa na mão. Elas têm que cair numa piscina para saber que foi batizada. Elas não creem que ela foi batizada pela morte de Cristo na cruz. Elas não creem que quando nós confessamos Cristo ressuscitado, que nós estamos comendo a carne e bebendo o sangue dele espiritualmente. Elas não creem que Deus reina dentro delas. Elas têm que subir um monte para buscar o que lá naquele monte, o que tem lá em cima. Não tem mais nada. Então tá assim, o perverso chegará com o poder de Satanás
e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. Isto aqui é para os dias atuais. Isto acontece na maioria desses locais que se dizem igrejas, mas na verdade são sinagogas, que pregam a lei. Local que prega a lei é sinagoga. A igreja somos nós. Nós somos membros do corpo de Cristo. Quando nos reunimos 2, 3, nós tornamos a igreja de Cristo e Cristo é o cabeça. E há uma só igreja no mundo inteiro, que é a igreja de Cristo. Está vendo? Quem coloca o engano, o erro, por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. Olha no versículo 12, o resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado, têm prazer na ganância, têm prazer na soberba, têm prazer na prosperidade. A maior riqueza que uma pessoa pode ter é a salvação, é saber que é herdeiro no reino de Deus, que é herdeiro das coisas celestiais e que o reino de Deus já se faz presente entre nós. Esta é a maior riqueza, mas as pessoas não querem. Elas preferem acreditar que se elas fizerem uma corrente de 7 terça-feira, de 18 sexta-feira, vai sair dela o que não existe. Vai sair dela o que já foi derrotado na cruz. Já vai sair dela o que já foi derrotado no ano 70. Aí eles continuam lá na lei, pedindo dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era alimento. Ficam levando as pessoas para cumprir, para fazer os preceitos, as ordenanças do velho pacto. Coisas que Cristo nos resgatou da maldição da lei, Cristo nos resgatou das ordenanças do Velho Testamento. Então, enquanto nós não aceitarmos isto, tem diabo, tem demônio, tem pombagira, tem preto velho, tem maldição, tem tudo antes da cruz. Jesus não expulsava espíritos imundos, os templos, as sinagogas continuam tendo também. Sai um espírito, entra 7, e Jesus falou, isso é para esta geração, mas o sistema religioso traz para o século 21. Então continue na sua mentira, continue no seu engano, continue nas suas campanhas, nos seus votos, continua nos sacrifícios. Mas fiquem sabendo que o Deus de vocês é Mamon e não o Cristo ressuscitado. O Deus dos deuses, Senhor dos senhores, ele não tem nada a ver com essas mentiraiadas que tem por aí. Essas campanhas, esses negócios de sal, essas fitas, essas água ungida, vassoura ungida. Isso é tudo macumbogélio, isso é feitiçaria que está instalado nas sinagogas. Porque, infelizmente, não adianta você ler 1 Coríntios e você finalizar pedindo dízimo, pedindo sacrifício, oferta, escravizando o povo. Cristo para você ainda não veio. Cristo para você ainda não morreu e ressuscitou. Infelizmente, o que está imperando, o que está dominando o local onde você vai, chama-se espírito de engano enviado pelo próprio Deus, para que todos aqueles que acreditam nessas coisas sejam condenados. Leiam Lamentações, leiam todo o livro de Lamentações, dê mais atenção no capítulo 4 inteirinho. Leiam Deuteronômio 28, entre o versículo 53 e 57. Vocês verão o que Deus fez com as próprias mãos, modo figurado de falar. Ele nunca usou
espírito, demônio, Satanás nenhum. O juízo dele contra o povo dele de Israel, quando morreram no ano entre metade de 66 e 70, morreram mais de 1.100.000 judeus. Nunca, em todas as escrituras, nunca Deus usou o diabo como seu sócio, Satanás como seu sócio. Deus usou a espada do general Tito. Tito ainda fala no livro de Flávio Josefo, a história dos hebreus, Tito ainda fala que nós só conseguimos vencer os judeus porque Deus foi a nosso favor, Deus estava conosco. Então nunca, não vem falar que Deus usou, que Deus usa o diabo como seu sócio, esquece. Esses enganos tem, porque vocês, a maioria, não querem aceitar a verdade, não querem aceitar que Cristo é o nosso Salvador, o nosso Redentor, que Cristo é completo para nós. Não temos que buscar nada lá atrás, não temos que buscar nada no futuro. Cristo é o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Cristo é nosso tudo. Cristo é o nosso tudo. Irmãos, abram os olhos, leiam, busquem informações, pesquisem. Saiam das garras dos lobos, sejam livres, busquem, parem de acreditar em fita, em água, em coisas que os homens inventam. Acreditem no Evangelho, na sã doutrina, a sã doutrina que vai de Romanos a Hebreus. Entendam, leiam, e vocês entenderão todo o velho pacto, entenderão que Apocalipse, ele foi escrito, ele foi inspirado para as coisas que aconteceram no dia do Senhor, como está escrito em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 10 e 11. João foi arrebatado, o espírito de João, no dia do Senhor. Então, graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Busquem o entendimento, busquem o conhecimento, parem de ser enganados, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.